Você já se inscreveu no canal Espiritismo Teste? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual de instruções das comunicações com o mundo espiritual. Nós estamos num capítulo onde há um grande resumo de tudo aquilo que a gente já estudou. Agora nós vamos ver as variedades dos médiuns escreventes. Então, sem demora, vamos para o texto. Segundo o modo de execução, existem os médiuns escreventes ou psicógrafos, aqueles que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Lembra? A gente já falou disso no encontro passado, né? Os médiuns escreventes mecânicos, aquele cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve. Muito raros. Então, a maioria são os médiuns escreventes intuitivos, não é? Porque os mecânicos é quando a mão está escrevendo e o médium nem sabe o que a mão está fazendo. É mais raro. Tem os semimecânicos, que a mão se move involuntariamente, mas tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem. São mais comuns. E os médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados, que não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Então, a gente fez uma pequena lembrança aí. Esses médiuns intuitivos, que é a grande maioria dos médiuns, são muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana. Lembra que a gente falou sobre... Ai, gente, sumiu a palavra agora. Que o médium pode estar captando suas próprias impressões até de animismo. Animismo, é essa palavra. Temos os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar, o segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Então, primeiro caso, as letras mudam de acordo com os espíritos, mas a letra semelhante, igualzinho que o espírito tinha em vida, é mais raro, mas existe. Os médiuns poliglotas, que têm faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, são muito raros. Os médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler nem escrever no estado ordinário. Mais raros dos que os procedentes, a maior dificuldade material a vencer. Lembra que eu falei que o espírito vai escolher o médium que tem maior cabedal e material que o próprio espírito pode transmitir pelo pensamento, né? Então fica mais fácil a comunicação. Imagine você pegar uma pessoa que não sabe ler e escrever e fazer ela escrever, né? Com certeza tem que ser médium mecânico para isso, é muito mais raro. Agora, segundo o desenvolvimento da faculdade, olha que interessante, médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Os médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. E pede para ver o capítulo da formação dos médiuns. Aí crescendo, né? Temos os médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza sem hesitação. Concebe-se que esse resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. A gente tem que estudar e treinar a mediunidade, sempre, tá? Quanto mais treino, mais fáceis as comunicações serão. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves
e sem desenvolvimento. Os médiuns explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de comunicação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos, os romances, os livros e tudo mais que são transmitidos mediunicamente, né? Os médiuns experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais para distinguir o embuste de espíritos zombeteiros, que se acobertam com as aparências da verdade. Então, por isso que a gente precisa de muito estudo e muita prática, né, num trabalho mediúnico para não ser enganado pelos espíritos zombeteiros. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Veja-se, adiante, o capítulo da obsessão. Então, olha só, muitos confundem a aptidão, né, com o fruto de estudo, a experiência, né? Você pode ter uma mediunidade, pode sair escrevendo, mas você sabe quem é que está do outro lado? É isso que precisa do estudo. Médiuns maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Essa espécie de médium se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Temos os médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isso resulta sempre da falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com intento louvável. Quando é mau, é sempre objetivando pôr o médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão, para ver o capítulo da obsessão. Então, o médium maleável é aquele que recebe todo tipo de comunicação de todo tipo de espírito. Esse médium exclusivo, desconfie. Tenha muito cuidado, porque geralmente quem tem exclusividade sobre um médium é um espírito obsessor e não um espírito feliz ou um espírito bom, né? Preste atenção. Médiuns para evocação. Os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para este gênero de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Sob esses aspectos, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito e incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Temos os médiuns para ditados espontâneos, que recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando essa faculdade é especial do médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente, ou seja, dos médiuns para evocação. Atentem que o aparelhamento de que aqui se trata é o de materiais do cérebro, pois mister se faz frequentemente, direi mesmo, sempre maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Então, entendeu a diferença de um de outro? Olha só, entende por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Então, geralmente nos trabalhos mediúnicos desenvolvidos nas casas espíritas, o que se faz é o médium espontâneo, né? Que vem para ditados espontâneos e que recebem de espíritos, o espírito que estiver vai trazer a comunicação, diferente daquele médium por evocação, que evoca especificamente aquele espírito. A gente sabe, né? Quando a gente evoca, grandes chances de vir o espírito evocado ou vir o outro que se faz passar por ele. Então tem que tomar cuidado. Agora, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, temos os médiuns versejadores,
que obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso. Muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Todo mundo faz poesia, eu não sei fazer, mas a boa poesia, os bons versos, né, são mais raros. Os médiuns poéticos, sem serem versificados em versos, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São, mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhes ideias precisas, muito comuns. Então é uma escrita, a gente vê muito, né, das comunicações recebidas, a gente vê muito dessas escritas mais romantizadas, mais com mensagens que encorajam as pessoas e tudo mais. Então é disso que ele está falando, médiuns poéticos. Médiuns positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, e são muito raros. Os médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, porém, dissertam com sagacidade, têm um estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Digamos que os médiuns positivos são os equivalentes aos jornalistas, né? E os médiuns literários não são nem poetas nem jornalistas, fica aí na coluna do meio. Médiuns incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inacatável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que então não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim, não é com relação às ideias falsas e lógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice da inferioridade do espírito que se manifesta. Lembra que eu falei? O médium, ele precisa ter uma cultura. Quanto mais cultura tem, mais conhecimento sobre tudo, mais fácil vai ser de ser médium de uma variedade muito grande de espíritos, porque o espírito transmite pensamento a pensamento e o que é escrito é aquilo que é filtrado pelo médium e colocado de acordo com o seu conhecimento. Médiuns e historiadores, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance. Variedade rara dos médiuns positivos. Então é bem raro mesmo, são aqueles médiuns historiadores. E tem mais, médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes e apesar disso se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Temos os médiuns receitistas, que têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comuns. Então são aqueles médiuns que transmitem receitas, geralmente de remédios naturais, né? Erva isso, erva aquilo e tudo mais. Médiuns religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Os médiuns filosóficos e moralistas, essas comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Todos estes matizes constituem variedades de aptidões dos médiuns bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo que possuíram em anterior existência esses conhecimentos, que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhe são próprias, porquanto em tais médiuns encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que num ignaro ou num ignorante. Isso foi falado pelo espírito de Erasto. Lembrando que o médium pode dar comunicação, o espírito pode dar comunicação, não significa que ele seja um espírito de luz e sabe de tudo. Ele está dando comunicação daquilo que ele sabe. Lembra? A gente morre e vira a mesma coisa.
espírito do jeito que você é. Então, se você tem experiência numa área, você vai morrer e continua com experiência naquela área e pode vir falar sobre isso. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que espíritos há cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Então lembra, médium é médium de tudo quanto é espírito, não é só de um tipo de espírito. Então você está arriscado, né, a receber a comunicação de todo mundo. Segundo as qualidades físicas do médium, aí, mais uma classificação. Médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão, sem experimentar a mais ligeira agitação. Temos os médiuns velozes, que escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado normal. Né? Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido, que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita torna muito difícil de ser lida por quem quer que seja, que não seja o médium. É mesmo muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Temos os médiuns convulsivos, que ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem penosa. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam das suas faculdades mediúnicas, cujo uso frequente eles poderia afetar o sistema nervoso. Olha que interessante. Pede para estudar o capítulo da identidade dos espíritos, diferenciação dos bons e dos maus. Claro que médiuns, espíritos bons, com boas comunicações, vão ser calmos, vão ser tranquilos, né? Vão passar coisas boas. Mas lembrando que a gente tem comunicações, por exemplo, de espíritos que acabaram de se matar, ou que passaram por um trauma muito grande, que estão abalados emocionalmente, obviamente que o médium vai refletir toda essa condição, né? Não tem jeito de ser diferente. Agora, segundo as qualidades morais dos médiuns, mencionamos-las sumariamente e de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Então, nós estamos falando aí agora da qualidade moral do médium, não do espírito, e o que isso pode refletir, mas isso vai ser estudado mais adiante. Médiuns imperfeitos. Então, dentro dessa categoria estão os médiuns obsidiados, os que não podem se livrar de espíritos importunos e enganadores, mas também não se iludem. Temos os médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Geralmente utilizam aí o nome espiritual mais pomposo que eles podem, né, para dizer que foi um espírito maravilhoso, e o médium se ilude nisso. Médiuns subjugados, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Temos os médiuns levianos, os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento e para futilidades. Os médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Olha só, joga na lata do lixo esse dom divino, esse presente divino, né? Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores. Ixi, tem muito!
Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Abre o olho, o movimento espírita. Está lotado de médium assim. Prato cheio para espírito zombeteiro, até espírito que quer destruir o movimento, né? Vamos ficar atento. Médiuns orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm de aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Elalai. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. Geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixar que se vão pavonear augúrios, ou seja, longe, e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Erasto que diz. Médiuns suscetíveis, eu poderia chamar isso de médium egocêntrico, médium que tem o ego, né, acima de qualquer coisa, que se acha o super médium, que toda a comunicação dele é perfeita, maravilhosa, e ai de quem discutir. Pô, vai estudar o livro dos espíritos, vai estudar o livro dos médiuns, pelo amor. Médiuns mercenários, os que ganham dinheiro com as suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que, embora não ganham dinheiro com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Os médiuns de má fé, os que possuindo faculdades reais, simulam as que te carecem para se dar importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatania. Então, médium de má fé não é médium, né? É aquele que finge ser médium. Médiuns egoístas, os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiuns que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Olha que interessante. Você percebeu que você, que é médium, não deve ser. Certo? Tudo isso aqui. Agora vamos ver o que você deve ser. Os bons médiuns. Médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Os médiuns modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Olha que interessante, humildade acima de tudo, né? Seriedade do propósito. Aí tem os médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Médiuns seguros, os que além da faculdade de execução merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança de modo algum depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestem. Né? A gente vai aprender a identificar as comunicações. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isso suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas o que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais, e o médium que levasse a mal essas reflexões apenas uma coisa provaria, que não é um bom médium, isto é, que tenha assistido espíritos maus. Ademais, como eu já disse, tudo isso será passageiro, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-lo, Deus os reprova. Mais um puxão de orelha de Erasto, dizendo assim, olha, quem está achando ruim dessa classificação aí, e que ficou mordidinho, que ficou irritadinho, então, já não é bom médium,
né? Tem espírito que não admite que vai ser falado que ele é um espírito que não seja iluminado. Então a gente precisa muita humildade e muito estudo. Este quadro é de grande importância não só para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve de complemento. Estes dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que o supondes, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Quem disse isso foi o espírito de Sócrates. Olha só, a gente precisa prestar muita atenção em tudo isso, né, para que a gente não caia nas armadilhas da mediunidade. Então, sempre se guiar. Depois volte, pegue o livro dos médiuns, volte aqui e releia todos esses tipos de médiuns para que você não caia num embuste e não seja enganado por espíritos, tá bom? Eu vou colocar o Zezinho para ler, que eu li bastante. Agora, vamos lá, Zezinho. Estas variedades de médiums apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas aqui, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que, nem por isso, deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante ao cultivo dessa que, se for útil, deve-lhe aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo e, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza, as de que seja dotado. Então sempre simplesmente estudar e desenvolver num trabalho sério a sua faculdade, não tentar ter outras faculdades, porque eu sou médium audiente, agora eu quero ser médium vidente. Não, as faculdades são determinadas pela nossa biologia, pelo nosso corpo físico, então não tem que inventar, tem que estudar para não ser enganado por espíritos zombeteiros. Estudo e prática, preferencialmente numa casa espírita ou com pessoas mais experientes, tá? Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médiums que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiums seguros. Então, o que eu acabei de falar, né? A gente tem que simplesmente desenvolver, estudar e praticar aquela mediunidade que a gente tem, sem pretensão de ser maior, melhor, mais ostensivo, ou competir com os outros médiuns, por exemplo, que você trabalha na casa espírita. Isso não faz o menor sentido, você vai abrir todos os flancos para que espíritos não verdadeiros venham te fazer de bobo. Então, precisa prestar muita atenção. O estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também ao evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convenha se escolha um médium mais apto ao que se tem em vista. Interrogar o primeiro que apareça a expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Tomemos aos fatos comuns um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que encontre apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico que queira seja executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores, hábeis todos, se acham à sua disposição. Ele, entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra,
digam melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo fazem os espíritos com relação aos médiuns, e nós devemos fazer como os espíritos. Entendeu a coisa? Então, se é um trabalho sério, é sério dos dois lados. Os espíritos sérios, que querem trazer comunicações, que vai ajudar as pessoas, ou que vai trazer luz a uma questão, seja ela que for, se o espírito é sério, ele vai procurar um médium sério. Se o espírito é zombeteiro, é infeliz, vai procurar qualquer médium que aparece pela frente, porque vai acreditar nele, qualquer bobagem que ele ditar para o médium vai achar que é verdade, né? E até, geralmente, esses médiuns colocam um nome assim muito pomposo, né? Tem muitos que falam até que é o próprio Allan Kardec que está ditando. Não que ele não possa fazer isso, mas qual o conteúdo da mensagem? Qual o objetivo dessa mensagem? Né? Pense na pessoa viva. Kardec iria falar com alguém a troco de quê? Né? Então a gente precisa ficar atento, só imaginando que, em vez da pessoa estar aqui na minha frente, eu já sei distinguir, é como se ela me escreve uma carta, eu tenho que adivinhar se essa pessoa existe, é séria, etc. Então, médiuns sérios são escolhidos por espíritos sérios para comunicações sérias. Simples assim. Cumpre, além disso, notar que os matizes que a mediunidade apresenta, e aos quais outros mais se poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode obter comumente comunicações graves, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Legal, né? Quanta receita segura que Kardec preparou para a gente. Por quê? Foi baseado em muita experiência, com milhares de médiuns. E lembra que para um médium você tem sempre uma pessoa, um doutrinador, um comunicador ou muitos. Então imagine o tanto de gente que foi envolvida para que fossem construídas todas as obras fundamentais da doutrina espírita. Então imagine a seriedade disso, e que Kardec fez um apanhado e classificou tudo. Isso é magnífico. Então, olha, beba, se inebrie dessa fonte que é o livro dos médiuns. Em vez de procurar conselhos de mediunidade nos romances espíritas, ou seja lá onde for, não. Ponto zero. Você pode ler romance espírita? Óbvio que pode ler. Imagina, é enriquecedor, tem romances emocionantes, maravilhosos, trazem verdades eternas. Mas o ponto de partida tem que ser as obras fundamentais da doutrina espírita. Aquelas que Kardec deixou. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Nos veremos então no próximo episódio, que a gente vai estudar sobre a formação dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade. Tá imperdível? Eu te espero. Tchau!